saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos reunidos aqui como igreja, já cantamos, já testemunhamos, já oramos, e agora nós vamos passar para a parte mais importante, que é o estudo da Palavra de Deus. Eu convido você a fazer a tua oração individual, para que você possa receber a iluminação de Deus, a fim de compreender aquilo que nós vamos estudar. E convido você a que abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Nós aqui já abrimos as nossas, e nós vamos meditar nas palavras que o Senhor tem neste capítulo para nós neste dia. Apocalipse, capítulo 12, verso 6. O texto diz... Antes de eu falar do que o texto diz, eu queria só comentar que este relato é justamente o relato da visão de João, João o profeta. Ele está contando aquilo que ele viu, era uma visão simbólica, e é quando ele diz o seguinte: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. A linguagem, obviamente, é simbólica. A Bíblia fala que a mulher foi para o deserto. Nós, que já estudamos as profecias várias vezes aqui nas outras mensagens, sabemos que mulher representa igreja. Se você tem dúvida, amigo, leia em Efésios, vou te dar um outro texto diferente do que damos nas outras vezes. Efésios, capítulo 5, versos 31 e 32. Ele fala: deixará o homem a sua casa, sua parentela, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E Paulo diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso quer dizer, o marido representa a Cristo e a mulher representa a igreja. Quando a Bíblia diz, portanto, a mulher fugiu para o deserto, ele quer dizer o movimento da igreja. A igreja indo para o deserto, onde Deus já tinha lugar preparado para ela, para que fosse alimentada durante 1260 dias. Esse verso ele tem sido mal interpretado muitas vezes, tanto na época de Jesus quanto na nossa. Na época de Jesus, haviam aqueles que diziam: olha, eis que ele está no deserto. E aí iam buscar um falso Cristo que estava no deserto. É por isso, inclusive, que Jesus, no sermão profético de Mateus 24, ele nos advertiu. Ele disse assim: se alguém disser para vocês, olha, ele está lá no deserto, não o sigais. Não é assim? Daí nós podemos entender que o sentido do Apocalipse aqui não pode ser literal, ou seja, Deus falando que a igreja agora deve sair de onde está, por exemplo, aqui desta cidade, e agora todos os membros se encaminharem em carreata até o deserto. Não é esta a instrução da Bíblia. A visão é simbólica, tanto que nós vimos, mulher representa a igreja. Assim também o deserto representa alguma coisa. E é a Bíblia quem deve nos dar o significado. Eu sei que hoje em dia a expressão deserto, ela se refere muito à situação difícil que alguém está passando, né? Eu ouço muito isso, a pessoa fala: olha, estou no deserto, estou na dificuldade, estou na prova. Então, associa esse deserto com isso. O que não é totalmente fora do contexto bíblico. A Bíblia diz no livro de Êxodo que o povo de Deus foi chamado ao deserto com um propósito, não é verdade? E qual foi o propósito com o qual o povo foi chamado? Alguém poderia me dizer? O que aconteceu no deserto? No deserto, lá em Êxodo capítulo 19, o Senhor anunciou que ele ia dar instrução. Ele ia ensiná-los a sua lei.
Eu gostaria de ler com vocês algumas coisas que estão lá. Êxodo capítulo 19. Verso 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, acampou-se defronte do monte. E aí no verso 10, a Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E nós conhecemos a história. Deus desceu e anunciou os 10 mandamentos. Ele deu ensinamento para o povo. Então o deserto foi um lugar onde Deus ensinou. E o ensinamento não foi apenas a entrega dos 10 mandamentos. Durante todos os 40 anos em que eles peregrinaram lá, a história bíblica nos conta que eles aprenderam e muito. Por exemplo, Deus instituiu a ordem sacerdotal. Deus instituiu as cerimônias de adoração. Deus instituiu a liturgia do seu culto com eles. Deus instituiu um regime alimentar diferente do que eles conheciam. Deus deu instruções minuciosas por meio de Moisés para que eles pudessem cumprir quando eles estivessem na terra prometida. Ou seja, o deserto foi lugar de instrução. Instrução mental e instrução física, além de instrução moral. Quando a Bíblia fala em Apocalipse que a mulher é levada ao deserto, significa que Deus vai levar a sua igreja a um período no qual ela vai ser instruída. Então, o sentido do deserto, quando alguém diz eu passo por um deserto, mais do que somente dizer não, eu passo por uma prova, ele é instrução. Deus quer ensinar alguma coisa. Então, se você entende que está passando pelo deserto, procure saber com Deus: o que o Senhor tem, meu Deus, para me ensinar? Apocalipse fala que chegará um tempo no qual a igreja terá de passar por um aprendizado. E em Apocalipse 12, verso 13, a Bíblia diz que este não vai ser um período tão fácil para a igreja. No verso 13, a Bíblia diz: quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. O dragão vai perseguir a mulher. O dragão, segundo diz o verso 9, é Satanás. Satanás vai perseguir a mulher. E o verso 14 diz que foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O verso 15 diz que a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara na sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sabe, esse último verso, o 17, ele é bastante esclarecedor. Porque ele nos leva a entender aqui que existem, pelo menos, 2 classes de pessoas. Aqui diz que o dragão se irou contra a mulher, contra a igreja. O dragão se irou contra a igreja. E os versos anteriores dizem que o dragão lançou água como um rio, buscando fazer com que o quê? Com que a mulher fosse levada pela água do rio. Então, a mulher está ao alcance do dragão.
A igreja está ao alcance de Satanás. E Satanás está fazendo alguma coisa para tentar vencer, derrotar a igreja. Portanto, a igreja está na terra. E além da mulher, o verso 17 também diz que ali está o resto da semente da mulher. O que é a semente? A Bíblia usa a palavra semente para falar da descendência, né? Então, por exemplo, quando fala da semente de Abraão, a semente de Abraão, ela é que deu origem a Isaac, Jacó e todos os israelitas. Então, quando fala da mulher e ao resto da sua semente, nós temos aqui a igreja e aqueles que, sendo evangelizados pela igreja, aceitaram o evangelho. Correto? Então, nós temos dois grupos de pessoas. E os dois grupos estão na terra. A mulher, a igreja, está na terra, porque a Bíblia diz que o dragão lançou água como um rio e tentou destruir. A descendência da mulher também está na terra, porque aqui no verso 17 diz que o dragão foi fazer guerra à descendência. Em que período isso aqui ocorre? Bom, a Bíblia diz que a mulher voaria e ficaria lá no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo. O verso 6 fala que são 1260 dias. É interessante porque este período é muito conhecido no meio cristão com um codinome que é chamado a Grande Tribulação. E há por aí uma divergência entre as pessoas. Uns dizem que talvez a igreja estivesse aqui na Terra nesse período, e outros dizem que não. Mas a Bíblia nos mostra que neste período apontado no Apocalipse, o período dos 1260 dias, o período da tribulação, a mulher estará na terra e o dragão estará perseguido. E a semente da mulher também estará na terra e o dragão também estará perseguido. Dois grupos de pessoas. Um grupo, a igreja daqueles que já eram de Cristo. O outro grupo, aqueles que foram evangelizados pela igreja e também estão na terra. Tudo isso neste período final. A Bíblia fala que neste período final, que vai durar cerca de 3 anos e meio, né? Se a gente fizer a conta, 1260 dias, cerca de 3 anos e meio. Neste período, a mulher, a igreja, passa por uma experiência de deserto. Isso quer dizer, Deus tem coisas a ensinar à sua igreja. Esta é uma das outras razões pelas quais a igreja não estará no céu durante este período. Porque ela ainda não aprendeu tudo que ela deveria aprender. Deus leva ela para o deserto, por quê? Porque Ele tem mais coisas para ensinar. A vida cristã é uma caminhada e é um constante aprendizado. E ali há coisas a serem aprendidas. O verso 13 de Apocalipse 12 fala que este também é um período de perseguição. Porque ali diz que quando o dragão, Satanás, viu que foi lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. E como é que ele persegue? Em linguagem simbólica, a Bíblia demonstra isso. No verso 15, a Bíblia diz que a serpente lançou da sua boca água como um rio. O que são águas na Bíblia? Águas são povos. Em Apocalipse 17, verso 15, a Bíblia diz: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então Satanás, no tempo do fim, ele vai influenciar as multidões para que elas persigam a igreja de Deus. Por quê? Porque as multidões vão se enfurecer contra aqueles que obedecem a Deus. Aqueles que obedecem a Deus não pertencem ao mundo. Você que está aqui, saiba de uma coisa: você não pertence ao mundo. Você faz parte de uma pequena minoria que está separada do mundo, que tem hábitos diferentes do mundo, tem ideologia diferente, objetivos diferentes, metas diferentes do mundo. Nós somos um povo escolhido, um povo peculiar, é assim que a Bíblia nos chama.
aquele que resolve obedecer a Deus, é um membro de um povo separado. Sendo assim, nós não caminhamos na rota batida do mundo. Sabe aquele caminho que já está até sem grama, né? De tanto passarem por ele. Não é o nosso. O nosso é outro. É andar na contramão do mundo. Isso é o que faz a igreja. E é por isso que Satanás vai incitar as multidões para que elas venham contra a igreja. Daí, inclusive, já cabe uma autoavaliação. Por quê? Se hoje eu não enfrento oposição na minha vida, pode ser que a minha vida esteja tão igual a daqueles que não conhecem a Jesus, que não haja diferença. Certo? E aí está tudo bem. Só que isso é um sinal de perigo para mim. Um sinal de perigo espiritual. Por quê? Porque o cristão verdadeiro, ele vai enfrentar lutas. Abra comigo lá, por gentileza, marque aqui, nós vamos voltar. Mas vamos na carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12. O apóstolo Paulo fala para todo membro da igreja, ele diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus vão padecer perseguições. Você que quer obedecer a Deus e a sua palavra vai padecer perseguição. E a Bíblia diz que a igreja enfrentará um período especial de perseguição. 3 anos e meio. Onde as multidões enfurecidas vão estar contra ela. Agora, de que igreja a Bíblia está falando? Será que ela está falando da igreja A, da igreja B, da igreja C? Note que Deus não diz isso, nem em linguagem literal, nem em linguagem simbólica. Ele não dá nome de denominação, por uma razão. Deus sabe que os dele são obedientes a eles. Mas aqueles que são dele, hoje podem estar em uma organização ou outra. E ele sabe que no tempo do fim, como vão ser perseguidos, estas pessoas não vão ter o privilégio de entrar numa igreja com a placa colocada, com o som instalado, e ali adorarem a Deus em liberdade. Pois se as multidões vão estar enfurecidas contra a igreja, onde essa igreja vai estar? Vai estar escondida, não é verdade? Como foi a igreja apostólica. Portanto, no tempo da tribulação, as placas vão ter caído. Aqueles que realmente são de Cristo, eles vão ser uma minoria perseguida, uma minoria proscrita. Razão pela qual a Bíblia não coloca nome de denominação. Então, como é que nós hoje nos preparamos para sermos desses? Ora, nós nos preparamos por meio da obediência a Deus, a obediência à palavra. Sabe, Deus quer que nós obedeçamos a tudo que está escrito na Bíblia, para o nosso bem. E aí nós vamos ser membros desta mulher, desta igreja que está aqui. E aí também nós vamos ser aqueles que pregam para que apareça a semente da mulher. Ou seja, que nós preguemos o Evangelho para que evangelizemos pessoas e estas pessoas sejam sinceras, tenham conversões genuínas e queiram obedecer a Deus. Agora, para que nós não nos confundamos com respeito a qual a espécie de obediência a Deus espera, qual espécie de obediência vai marcar esta igreja, no verso 17 ele diz, os que guardam os mandamentos de Deus, característica número 1, e têm o testemunho de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardam os 10 mandamentos da lei de Deus. Porque aqui não fala mandamentos de Jesus. Se falasse mandamentos de Jesus, nós poderíamos entender. Ah, claro, aqueles que Jesus falou, novo mandamento vos dou. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo.
Mas não, a Bíblia diz os mandamentos de Deus. E mesmo aqueles de Jesus, uma análise mais aprofundada da Bíblia nos mostra que eles são um resumo da lei dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas resume os primeiros 4 mandamentos da lei, e amar ao próximo como a si mesmo resume os últimos 6. Agora, em Apocalipse 12 ainda, no verso 16, fala que a terra ajudou a mulher. A terra abriu a boca e tragou um rio que o dragão lançara da sua boca. De alguma maneira, a terra serviu como um elemento para impedir que o rio lançado por Satanás atingisse a igreja. Nós já falamos o significado disso de maneira clara aqui, só que nós não especificamos que era o significado deste verso. E agora eu vou fazer a conexão. Se águas representam povos, terra, que é um lugar chamado de porção seca na Bíblia, deve representar o contrário. Explicando um pouquinho melhor. Lá no Gênesis, quando Deus estava na semana da criação, trabalhando para formar a terra como lar para o homem, nós tivemos uma ilustração de como Deus considera a terra. Porque Deus disse: apareça a porção seca. E a porção seca Deus chamou terra. Ou seja, a definição bíblica de terra é porção seca ou porção sem água. E essa definição deve ser aplicada agora, porque é uma definição bíblica, para que nós possamos entender este verso aqui. Bom, a Bíblia diz: águas são povos. Então, terra, que é a porção seca, é local sem povos. Certo? Aqui diz que a mulher foi ajudada pela terra. Isso quer dizer literalmente o seguinte, trocando em miúdos: os membros da igreja, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, neste período, eles vão escapar para os lugares não habitados. Isso vai em linha com o que Jesus falou em Mateus capítulo 24. E isso comprova que o assunto aqui é o mesmo de Mateus 24. Vamos abrir em Mateus 24 o sermão de Jesus falando da grande tribulação. Mateus capítulo 24, a partir do verso 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, o que ele diz? Fujam para os montes. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Esta informação é repetida em Lucas, capítulo 21. Também é um capítulo onde Jesus fala da grande tribulação. Também fala do sermão profético de Jesus. Lucas, capítulo 21, verso 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Fujam para os montes. De novo, a mesma informação. Fujam para lugares não habitados. Montes são lugares pouco habitados ou não habitados. Isso confere com o que nós vimos em Apocalipse. Portanto, os dois falam da mesma coisa. Fala da grande tribulação. Daqui nós concluímos, ponto número 1, que a igreja estará na terra durante a tribulação. Ponto número 2, de que Deus nos deu instruções com respeito a como agir. Primeira instrução, obedecer os seus mandamentos. Instrução número 2, sair para lugares desabitados. E tem uma terceira instrução, que está implícita no texto do Apocalipse,
na qual eu gostaria de me deter e encerrar. A igreja, ela vai enfrentar por uma prova que dura 1.260 dias. 3 anos e meio. Sabe, irmãos, quando você fala, 3 anos e meio, e não para meditar no que isso significa, parece até algo curto, mas em verdade não é. Em verdade, 3 anos e meio demoram para passar. É uma prova que exige paciência. Hoje, Deus nos permite que nós tenhamos uma ou outra prova para que nós desenvolvamos a paciência. A paciência é uma virtude que Deus concede ao crente. E Deus entendeu que no período final da história da Terra, a nossa paciência deveria ainda ser aperfeiçoada. 3 anos e meio sob a mais intensa provação. Para que nós suportemos esse período, Deus permite que agora nós possamos ser provados com provas mais leves, menores, porém que já, de alguma forma, nos preparam para aquilo. Vão nos capacitando para enfrentar a crise. Se você hoje está passando por prova, e se a tua prova demora para passar, então você tem motivo de agradecer a Deus. O motivo é Deus está te preparando porque Ele te viu como candidato para enfrentar a prova final e vencer. Ele te viu como candidato para ser o troféu da vitória dele. Ele te viu como candidato para fazer parte daquele grande grupo vitorioso que será arrebatado. A igreja que vai ser arrebatada. E se Ele te viu assim, deixa Ele sonhar um pouco por você. Porque muitas vezes nós queremos que Deus cumpra os nossos sonhos. Mas em que tal nós nos colocamos à disposição para que Deus cumpra os sonhos dele nas nossas vidas? Isso é um grande desafio. Vai exigir luta e dor, é verdade. Mas igualmente exigiu luta e dor de Deus e de Cristo para conceder a nós o privilégio de termos vida eterna. Não é verdade? Então, sabe, nós devemos hoje considerar isso. Porque também é um privilégio nós passarmos, de alguma forma, por uma experiência semelhante à experiência que ele passou. E o convite que Deus faz para nós hoje é justamente esse. Filho, você deseja passar pela mesma experiência que eu passei. Você deseja me justificar na terra. Você deseja fazer parte da igreja que vai ser arrebatada. Então, eu te faço um convite. O convite é você suportar com paciência a minha escola de aflição. Porque nem sempre é simples. O cristão verdadeiro passa por perseguições, passa por tribulações. Mas todas elas têm um propósito. E Deus está supervisionando para que, ao passarmos por ela, nós não venhamos a sucumbir. Deus não permite que ninguém seja tentado acima das suas forças. Portanto, vamos firmar os joelhos trôpegos, vamos firmar os pés e andar com perseverança neste caminho, porque certamente teremos a vitória. Quem gostaria hoje de dizer a Deus, Senhor, eu quero? A questão não é se é fácil, se é difícil. A questão é, eu desejo. Glória a Deus. Vamos orar. Quero orar por cada um de vocês. E por você também que nos assiste pela internet. Para que Deus te fortaleça. E com ânimo, com fé, com coragem, você possa enfrentar as provas e estar preparado para este período final. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelas tuas promessas e pedir que o Senhor venha fortalecer a cada um de nós. Diante de nós está o céu, está a Canaã celestial, a glória, a vitória. E nós queremos, Pai, repousar os nossos olhos sobre esta recompensa, sobre esta vitória, para que nós enfrentemos com coragem, com bom ânimo, a prova de poder justificar o Senhor aqui na terra. A prova, Senhor, de passar pela disciplina do deserto, manter a obediência mesmo em face à adversidade, mesmo enfrentando a dificuldade, Senhor.
mas que possamos permanecer firmes. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece os nossos joelhos trôpegos, firma os nossos pés. Dá-nos ânimo para que possamos caminhar. E abre os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas que o Senhor tem preparadas adiante de nós. Rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E pedimos, Pai, que se há alguém que hoje está com fardo, Senhor, um fardo de preocupação, um fardo de angústia, um fardo, Pai, de desânimo, que o Senhor possa atuar. E que este fardo possa ficar, Pai, aos pés do Senhor Jesus, agora, nesta noite. Te rogamos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos encerrando e queria desejar a você que nos assiste, em especial pelo YouTube, que Deus abençoe grandemente a tua vida e lembrar a você que você pode estar assistindo conosco, sempre ao vivo, aos sábados, a partir das 10h30 da manhã, ou quartas-feiras, a partir das 8h20 da noite. Nós estaremos transmitindo pelo nosso site, www.advertenciafinal.com.br. Se você não conseguir assistir ao vivo, você pode assistir mais tarde por meio do YouTube. É youtube.com/TV Advertência Final. Nós esperamos que as mensagens sejam uma bênção para a tua vida e possam te manter, ou te ajudar a manter-se no caminho certo. Vamos orar, pedir a Deus uma bênção sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.